colocarem em pé e abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 13. A leitura que eu vou fazer do versículo 1 ao versículo 10. João, capítulo 13, de 1 a 10. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Queiram sentar-se, por favor. Uma das dificuldades no Evangelho de João é a cronologia dos eventos. Por não cuidar de uma ordem, mas de conceitos, João, às vezes, deixa difícil de entender o momento em que o fato está sucedendo. Mas uma coisa nós podemos saber deste texto: não se trata da Páscoa. Um pouco antes da festa da Páscoa. E na realidade a Páscoa vai aparecer no capítulo 19, no versículo 14, quando Jesus já está preso. O dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Tanto que Judas saiu para preparar o lugar para a Páscoa. Isto é fácil de se verificar no capítulo 13, versículo 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. É uma Páscoa, mas não a Páscoa dos judeus. É a Páscoa de Jesus. E é preciso entender o que é que está sendo dito. A palavra Páscoa vem do hebraico pessar, que significa passar sobre, passar por cima, passar, indo embora. E se não é a Páscoa ainda dos judeus, é a Páscoa de Jesus. O tempo em que Jesus deixaria este mundo e passaria para o Pai. Surge a cerimônia do lava-pés, praticada em alguns segmentos cristãos. A Igreja Ortodoxa grega, por exemplo, aceita 3 ordenanças: o batismo, a ceia e o lava-pés. Uma ocasião em que ele vai lavar os pés dos discípulos. É algo tão inusitado, tão insólito, que Pedro reage. Senhor, vais lavar os meus pés? Não, nunca lavarás os meus pés, diz ele 2 vezes. Lavar os pés de alguém
não era um trabalho para ser efetuado por um líder. Era feito por um escravo, era feito por um escravo ao seu senhor, e, não se zanguem as mulheres, aquela cultura era machista, pela mulher ao marido. Abigail diz que está lá disposta a lavar os pés de Davi. Era feito por um discípulo lavando os pés do mestre, do servo lavando os pés do rei. Mas aqui é o contrário. Ele é o líder, ele é o mestre, e ele mesmo diz: vós me chamais de mestre, e dizeis bem, porque eu sou. E é ele quem vai lavar os pés dos discípulos. Isso deve ter revirado toda a cabeça dos discípulos quando Jesus toma esta atitude. Vamos dar uma olhada em como é o esquema do Evangelho de João, para saber o que está acontecendo. Do capítulo 1, no versículo 1, até o versículo 18, é o que se chama de o prólogo do Evangelho de João. De 19 até o capítulo 12, o livro dos sinais. João apresenta 7 sinais que indicam quem é Jesus. De 13 até 20, nós temos o que se chama de o livro da hora, quando Jesus diz: esta é a hora e o poder das trevas. Esta é a minha hora. Chegou a hora. É chegada a hora. É chegada a hora, Pai, glorifica o teu nome. É a hora em que as coisas todas devem acontecer. Esta parte, chamada de livro dos sinais, toda ela tem a Páscoa e o sacrifício de Jesus como pano de fundo. O capítulo 21, já preguei aqui sobre ele, é claramente um apêndice. O Evangelho de João terminou com o último versículo do capítulo 20 e 31. E depois de ter terminado, João achou que faltava alguma coisa, adiciona o capítulo 21. Dentro desta parte que nós estamos, o capítulo 13, o livro da hora, a partir do versículo 31, 13 e 31, nós temos um dos momentos mais comoventes da vida de Jesus. É chamado de o discurso de despedida. Judas sai, o traidor não está ali, e é o momento de maior comunhão. É o momento de maior intimidade com os discípulos. Ele e os discípulos agora estão mais ligados do que nunca. Ele abre o coração. É nesse momento que ele lava os pés dos discípulos. Esta atitude tem 2 significados. Um, textual, que está claro, e outro, como é costume de João, ulterior, que está por trás do texto. João é mestre nisto. Ele diz não apenas o que está acontecendo, mas ao dizer o que está acontecendo, ele está pondo um outro sentido por trás. Qual é o sentido do texto literal, bem claro? Está aqui, de 13 a 15. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Este é o sentido. Eles viviam brigando para ver quem mandava mais. Senhor, na tua glória, eu me sente à tua direita, meu irmão à esquerda. E eles mesmos tiveram um bate-boca lá para ver quem seria o maior. Quando Jesus chegou, ficou todo mundo sem graça. Os bastidores desses 12 não eram fáceis. Uma briga por poder para ver quem mandava mais, quem aparecia mais. Este é o sentido literal. Agora a questão é o sentido ulterior. O que está por trás de toda esta construção de João? O texto é muito solene. Rudolf Bultmann, um alemão, teólogo alemão, disse que aqui está o surgimento da igreja. Não me parece. Parece-me, como já expressei antes, que o surgimento da igreja está na ceia do Senhor. Mas o que está aqui narrado é muito importante. E nesses dias em que pensamos na morte e ressurreição de Jesus, observar este texto e o que está aqui se torna demasiadamente importante para nós. Aqui está uma descrição
do que é a igreja e de como a igreja deve viver. É bom que prestemos atenção, porque aqui estão algumas pistas, como é costume de João, de como deve ser a visão que a igreja deve nutrir a seu próprio respeito e dos relacionamentos internos. A primeira coisa que João mostra é esta, que a igreja é uma comunidade que tem a amizade de Jesus. Começamos no versículo 2. Estava sendo servido o jantar. Eles estavam comendo juntos. Comer junto criava um vínculo muito profundo com alguém. Há uma conexão do que Jesus está fazendo agora com o que lemos em Êxodo 24, de 9 a 11. Por gentileza, acompanhe-me ao texto de Êxodo 24, de 9 a 11. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Esta liderança de Israel, junto com Moisés, Arão, Nadab e Abiú, comem, mostrando assim que eles têm uma intimidade com Deus que os outros não têm. É isso que está acontecendo. Este grupo tem a intimidade com Jesus que os demais não têm. São um símbolo da igreja. Lembra aquela palavra de Jesus: eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Lá em Êxodo é feita uma refeição com Deus. Ali está surgindo Israel, ao pé do Sinai. Aqui está surgindo a igreja. Eles têm uma refeição com Deus. Eles têm uma refeição com o Senhor Jesus. Eles têm a afeição do Senhor Jesus. E o que faz o Senhor Jesus? Vai lavar os pés deles. Pedro fica chocado. Ele, Pedro, que deveria fazer isto, recusa. E Jesus diz: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Outra tradução: você não terá herança comigo. Isto significava ter familiaridade, fazer parte da família. Quando Jacó se separou do sogro, as duas esposas de Jacó disseram assim: nós não temos nenhuma herança com nosso pai. O nosso lugar é ao lado de Jacó. Acabou aquele vínculo. Não tinham herança. É isso que Jesus está dizendo: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem herança comigo. Você não tem parte comigo. É isso que está sendo dito. Vocês têm parte comigo. Vocês têm herança comigo. Eu e vocês estamos ligados. Nós estamos comendo juntos. E eu estou me colocando como servo de vocês, à disposição de vocês. Um bom símbolo da igreja. A igreja nunca pode ser analisada só por uma ótica sociológica, como alguns fazem. A igreja tem um sentido muito profundo. A igreja é o povo de Jesus. A igreja é a comunidade que desfruta da amizade de Jesus, que desfruta da sua atenção. A igreja é o povo que tem herança, parte com o Senhor Jesus. Isso deve nos chamar a atenção para o fato de que a igreja é completamente distinta de qualquer outra organização do mundo. Muitas vezes, dentro da própria igreja, nós queremos gerir a igreja por princípios humanos. Eu me lembro, em uma igreja que fui pastor, em que a liderança era muito fechada para investimentos. E foi preciso muito trabalho para mostrar àqueles irmãos de como a igreja era diferente de qualquer organização do mundo. Era uma igreja dirigida por empresários. E na cabeça de empresário, a solidez de uma instituição é arrecadar o mais que puder e gastar o menos que puder. E foi preciso dizer: querem matar uma igreja? Guardem. Querem vivificar uma igreja? Invistam. Completamente diferente do mundo. Quanto mais uma igreja investe no reino, gasta na obra, mais tem. Porque esta é a matemática de Deus.
não faltam recursos e não falta vida para quando a igreja se abre e se abre para fora, abre o coração para o mundo. Mas quando se fecha, quando se vê como uma instituição secular, como se vê como um agrupamento humano, então começa a falhar. Tenho 30 anos de magistério em seminários e faculdades teológicas. Em setembro eu completo 31 anos. E tenho visto uma produção enorme de livros que querem gerenciamento de igreja como se a igreja fosse uma empresa. A igreja é o corpo de Cristo, é a família de Jesus. A maneira de administrar uma igreja está dentro da palavra de Deus. São estes princípios. Mas, acima de tudo, esta é a beleza da igreja. Não é um grupo de pessoas que gosta dos mesmos hinos, que se sente bem naquele ambiente, que tem amigos ali. Mas o que marca distintivamente a igreja é que ela é a comunidade que tem a amizade de Jesus Cristo. A igreja é uma comunidade ligada a Cristo, cuja paixão é Cristo, cujo fôlego interior é Cristo e os olhos voltados para Cristo. Há uma segunda questão a se verificar neste episódio. A igreja é uma comunidade que foi lavada por Jesus. Primeiro Pedro diz, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Isso aí é um trabalho baixo, vulgar, de escravo. Quando Jesus diz, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo, aí caiu uma ficha em Pedro, só caiu a ficha errada. Era como se fosse para fazer um DDI, fosse aquelas fichas antigas só para DDD. E aí Pedro diz, então lava também a cabeça, os braços, o corpo todo. Pedro pensou nos banhos de purificação do judaísmo, que é a semente do batismo cristão. Esses banhos de purificação eram tomados pelos judeus para uma purificação de toda a imundície espiritual. Um judeu puro que fosse ao mercado e esbarrasse num gentio, num romano, num grego, ele estava impuro. Ele chegava em casa, precisava tomar um banho para se purificar. Então Pedro pensa em termos de purificação. Já que é para ter parte com o Senhor, então o Senhor me purifica por completo. Mas Jesus diz, mas vocês já estão limpos. Versículo 10. Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Pedro, você não precisa de purificação. Você não precisa de perdão. Você não precisa, nessa concepção da teologia judaica, de salvação. Você já tem isso. Você já foi purificado. Quando? Onde? Capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Interessante, não é? Então, o que limpa o coração não são os ritos, é a palavra de Deus. Pensamos no rito, na solenidade, na liturgia. Pensamos no culto. Pensamos em vários aspectos da vida cristã como sendo capazes de nos purificar a alma e de nos apresentar diante de Deus. É bom vir ao culto. Aqui nós somos aquecidos, trocamos experiências, adoramos com a família, somos enriquecidos pela experiência do culto. Mas é a palavra de Deus na nossa vida que vai nos limpar. A pessoa pode assistir muito culto e ter o coração fechado. Eu tinha um tio que foi o primeiro a converter-se na família e tornou-se um diácono lá no Rio de Janeiro, e ele dizia que o diabo também ia muito à igreja. E geralmente ficava lá para tirar alguma coisa da cabeça dos crentes. Alguns vão para criar encrenca. Mas não é a simples frequência ao culto, é a palavra que purifica. Os ensinos de Jesus é que lavam a igreja. A palavra de Jesus é que serve de orientação para a nossa salvação. Cristo lavou a sua igreja. Mas o que significa isso? Os judeus tinham os chamados banhos de purificação, como já mencionei, que serviam para que uma pessoa fosse lavada de sua impureza e declarada limpa para apresentar-se diante de Deus. Eles levavam isso tão a sério, que Flávio Joséfo narra
de um sacerdote que iniciou o ofício no culto atrasado, porque vindo pela rua, um gentio cuspiu, e o cuspe do gentio caiu nele. E ele voltou para casa para trocar a sua roupa, incinerando primeiro a roupa que usava. E aí, depois de queimar aquela, tomar um banho, colocar a outra, é que ele se achou digno de chegar até onde Deus estava. É isso que está na mente dos discípulos, esses banhos de purificação. Mas nenhuma destas coisas lava o pecado de alguém. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11, Paulo diz: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Esta é a igreja. A igreja é um grupo de pessoas que teve essa experiência. Nós fomos perdoados por Jesus Cristo. Nós fomos lavados e regenerados pelo sangue de Cristo. A água não lava pecado e nunca lavou pecado. O que lava é a obra de Cristo. Nesses dias que se fala de Páscoa, que se fala de Semana Santa e que se lembra do sacrifício de Jesus, seria muito bom se nós lembrássemos disso. Nós somos o que somos, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós somos o que somos, porque Ele nos lavou, nos regenerou e nos santificou. É a palavra de Jesus Cristo, a sua pregação, o seu ensino, é a sua morte e a sua ressurreição. É isso que faz com que nós sejamos salvos. Uma pessoa pode ser muito religiosa, frequentadora de culto, filho, neto e bisneto de crente, mas se não tem essa experiência pessoal com Jesus Cristo, se não conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, é uma pessoa perdida. Deus tem filhos, mas não tem netos, não há netos de Deus, nem bisnetos de Deus. E nenhuma pessoa também se torna igreja porque preencheu uma ficha, porque pediu transferência ou porque foi jogado dentro d'água. Pode ser membro de uma igreja local, mas a igreja eterna, a igreja espiritual, a igreja de Jesus, esta é uma experiência de fé, do coração, do encontro com Cristo. E não digo isso com alegria. Pode ser até que a pessoa esteja fora de uma igreja institucionalizada e seja da igreja de Cristo. E também não é dito com alegria, até com tristeza, estar no hall de membros de uma igreja e ser um perdido. Não é o rito, é a fé, é a obra de Cristo. É quando eu digo não apenas que Cristo morreu pelos pecados do mundo, mas quando eu digo, Ele morreu por mim. É quando eu digo, Ele lavou os outros, Ele lavou a mim. Isto é comigo. Isto é ser igreja. Uma comunidade, um grupo de pessoas que foi lavada por Jesus Cristo, perdoada de seus pecados. Você pode ser membro desta igreja, membro de qualquer outra, porque seguiu todos os trâmites burocráticos, institucionais, mas se não teve esta experiência de abrir o coração e dizer, Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, eu me rendo a Ele, é um perdido. O que lava é esta fé em Jesus Cristo. A igreja também é uma comunidade que deve se santificar para Jesus. Pedro pede para tomar um banho completo. Primeira vez que eu li o texto, falei assim, esse Pedro era abusado, não entendi o que estava sendo dito. Pedro está pensando em termos da purificação. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Então me purifica. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Pedro, você já foi purificado, você já foi perdoado. O perdão de Cristo para a salvação é uma vez só. O perdão no judaísmo tem prazo de validade. O Yom Kippur. Todo ano, o sacerdote precisa pedir o perdão pela pessoa. A obra de Cristo é completa, o perdão é para sempre, de uma vez por todas. Salvo uma vez, salvo para sempre. Salvação não se perde. Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. A salvação é um dom de Deus. Não se perde. Ah, mas eu fiz o que não devia. Salvação não se perde. Efésios,
capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Deus é o sujeito. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Se a salvação é um dom de Deus, é um dom irrevogável. Não quero ofender a religiosidade de ninguém, mas segunda-feira passada, dando aula na Faculdade Teológica Batista de Campinas, estávamos caminhando na minha disciplina, que é Antigo Testamento, pelo livro de Isaías. E em algum determinado momento, não sei porquê, o argumento nos encaminhou para a questão da discussão sobre perda de salvação. E levantou-se um aluno, e achei interessante o testemunho dele. Ele disse: eu me converti na Assembleia de Deus, fiquei lá por 6 anos. E toda a minha vida cristã foi uma vida na base do medo, porque eu tinha medo de fazer qualquer coisa errada e perder a salvação. Agora que eu entendi que o sujeito da minha salvação é Jesus Cristo. Eu não me salvo, eu fui salvo. E eu estou na mão dele e ele não me solta. Eu posso entristecê-lo, mas nunca vou perder a salvação. Então não é de um novo banho, é só lavar os pés. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, colocou no seu coração, você está salvo. Eu pequei muito nesta semana, seja bem-vindo ao time. Todos nós aqui pecamos bastante nesta semana. Mas não vamos perder a salvação por isto. Mas tem só um problema, né? O corpo está limpo. Só o pé que está sujo. Não havia banheiros em casa. Em casa a pessoa lavava apenas a mão, o rosto e o pescoço. Isso não era banho de português, não. Isso é banho de palestino. Os banheiros eram públicos. E as pessoas iam para o banheiro público. Também não era uma esbórnia, não. Havia lá o banheiro feminino e o banheiro masculino. Tomava o seu banho, lavava-se toda e vinha para casa. Só que ao vir para casa, pela estrada poeirenta, o pé ficava sujo. Então, quando chegava em casa, bastava lavar os pés, mas o corpo estava limpo. Na estrada da vida, nós sujamos os pés. Vamos caminhando por este mundo, indo para a nossa casa celestial, pisamos no chão poeirento, às vezes pisamos na lama, e aí nós estamos com os pés um pouquinho sujos. Saímos do mundo, não devemos voltar para o mundo. Quando voltamos para o mundo, sujamos os pés. Em João 15, 19, Jesus diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. O mundo em João é um sistema de valores corrompido, mundano, direcionado contra Deus. A igreja de Cristo foi tirada do mundo e trazida para junto dele. Ela tomou um banho sendo lavada e purificada deste sistema de valores. Esses pecados do mundo não estão mais com a igreja. Esses pecados foram perdoados para sempre. Mas os pés se sujam. E é isso que Jesus diz: basta lavar os pés. Bem, aí nós chegamos ao ponto em questão. Estamos aqui relembrando que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Não foi um acidente político e não foi uma perda de controle de Deus. Foi algo planejado e idealizado por Deus desde a eternidade. Apocalipse 13:8 chama Jesus Cristo de o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Já estava decidido que Cristo morreria pelos nossos pecados. Mas o problema são os pés sujos. O corpo está limpo. Nós fomos salvos. Mas nesta manhã deveremos olhar para os nossos pés. Será que nossos pés não estão sujos? Será que não há alguma poeirinha do mundo em nossos pés? Nos negócios, às vezes, esquecemos que somos cristãos.
e lá fora a coisa funciona na base da propina, da corrupção, da gorjeta. Então nós temos que agir desta maneira. É preciso lavar os pés. Pés sujos não têm comunhão com Ele. Está limpo. O corpo todo está limpo, está salvo. Mas pode não ter comunhão com Ele. Êxodo 30, 18 até 21. O Senhor disse a Moisés: faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze, para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la d'água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. O sacerdote ia oferecer o sacrifício, mas precisava lavar os pés. Chegamos aqui nesta manhã para oferecer o nosso culto a Deus. Participamos, ouvimos, cantamos, oferecemos as orações, rejubilamo-nos na vida eterna em Cristo. Esta vida é eterna, não se perde. Mas respondamos essa questão. Nossos pés estão limpos? Talvez seja o caso de, nesta manhã, lavarmos os nossos pés. Não lavar o pé do outro, isso até é fácil. Eu me lembro de um episódio curioso lá em Manaus. Um bispo resolveu mostrar que era humilde, imitando Jesus, e foi lavar os pés de um mendigo. Só que o mendigo não queria e ficou zangado. Lavaram os pés do mendigo à força. E depois o repórter foi entrevistar o mendigo e disse: o que adianta? Eu estou todo sujo. E estava. Não adiantava lavar os pés. Ele precisava de banho, de roupa nova e de um corte de cabelo. Mas no nosso caso, todo o corpo está limpo. Pela palavra que o Senhor falou, se a palavra foi colocada. Estamos limpos não é por sabonete e água. Estamos limpos pela palavra de Deus que santifica, que purifica, e a palavra que é o veículo da salvação. Mas hoje pela manhã, vamos olhar para os nossos pés e ver se não temos pés sujos que nos impedem de comunhão com Deus. E que não aconteça conosco o que é o título da mensagem desta manhã: limpos, mas de pés sujos. Limpos, de pés limpos. Vamos cantar o hino 440.